Eu digo para vocês, irmãos, vocês podem não concordar comigo, mas estes pequenos pontos aqui são de extrema importância para a interpretação do texto. Essas duas letrinhas aqui, essa palavra de duas letrinhas, se, digo para vocês, é a chave para a interpretação destes dois versículos. Se, entende? Aqui está a grande chave. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha de novo. Se. Por que, irmãos? Tanta insistência de Paulo. Se. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Quando ele fala que vós, porém, não estáis na carne. Então a expressão corpo está ligado com essa frase. O corpo, quer dizer, a carne. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito é vida por causa da justiça. Olha que paradoxo lindo, irmãos. O que quer dizer isso? Por um lado, o corpo está morto, a nossa carne. Ela perdeu sua força. Se Cristo habita no nosso espírito, nós somos dele. Ok? Se Cristo habita no nosso espírito, ou se o Espírito habita em nós, Cristo habita em nós. E se o Espírito e Cristo habitam em nós, nós somos dele. E se somos dele, a nossa carne, o que você ouve, o que você vê, porque são vias por onde o pecado entra, ou por onde pecados entram, pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, pelo nosso corpo, por suas sensações, prazer. É aqui, irmãos, que o pecado se manifesta. Mas se Cristo, se o Espírito e Cristo habitam no nosso espírito, então, meus irmãos, o que sinto, o que penso, o que quero, vai estar de acordo com a vida no espírito, não de acordo com a minha carne. Certo? Uma ajuda para os irmãos é ler Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala sobre as obras da carne. Então você vai entender melhor esse texto. Deixa-me colocar um outro texto, uma outra porção aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, é um texto que diz assim: não sabeis, vós, que sois santuário, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, escute, qual é a parte no meu ser que a Bíblia chama de santuário de Deus? Do Espírito. Lembra que o tabernáculo, o santuário de Deus no Velho Testamento, ele tinha 3 partes, vocês se lembram? Lembram? O tabernáculo tinha 3 partes. Quais eram essas partes? Átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Certo? Assim nós podemos ver o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então nós somos o santuário. Porém, no Novo Testamento, sempre que a palavra santuário, santíssimo lugar, é evidenciado, sempre a referência não é o tabernáculo todo, mas o lugar santíssimo. Na Epístola aos Hebreus, quando diz assim para nós entrar no lugar santíssimo, esse lugar é o Santo dos Santos. Tá certo? Então veja isso, irmãos, é muito lindo. Porque essa expressão Santo dos Santos, ela é uma expressão muito interessante na língua hebraica. Porque no hebraico não existe o superlativo nem hiperlativos. Sempre que você queria dizer que uma coisa é santa, você diz assim, santo, certo? Mas quando uma coisa era muito santa, você só dizia isso, santo, santo. Certo? Santo, santo. Agora, é incrível que quando Isaías, ele vê o Senhor no capítulo 6, ele diz assim, santo, santo, santo. Irmãos, essa é uma maneira de dizer que alguma coisa é infinitamente santa. Só existe um ser infinitamente santo. É o nosso Deus. E esse ser infinitamente santo não pode habitar na nossa carne, não pode habitar na nossa alma. Sabe onde ele habita?
no lugar santíssimo, que é o nosso espírito, o seu santuário aqui nessa terra. Você consegue entender? Então ele habita dentro de nós, no nosso espírito, e opera por meio de 3 faculdades: intuição, consciência e comunhão. Tudo que você quiser pensar em termos de espiritualidade, você tem que pensar nessas 3 palavras. Tá certo? Agora aqui, irmãos, vou encerrar. Deixe-me colocar isso aqui para vocês. 3 leis espirituais que elas vão nos ajudar a entender mais sobre isso. É como se ampliássemos mais essa temática. Abra comigo sua Bíblia, na Epístola aos Romanos, no capítulo 7. Nós vamos ler sobre 3 leis espirituais. A primeira lei está no capítulo 7, versículo 22. Romanos, capítulo 7, e o versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, o que quer dizer esse homem interior? O nosso espírito. Tenho prazer na lei de Deus. Essa é a primeira lei, a lei de Deus. A lei de Deus é Ele mesmo, porque Deus é a sua própria lei. A lei de Deus tem a ver com o ser de Deus, com o seu caráter santo. Deus é a sua própria lei. Então aqui nós temos a primeira lei, a lei de Deus, o caráter santo de Deus. E esta lei, ela opera em nós através da ligação, da conexão da consciência com a nossa mente. Então ela opera na nossa mente. A lei de Deus tem que operar por meio da consciência na nossa mente. Veja o capítulo 8, aí de Romanos, está pertinho de você, o versículo 7. Olha que coisa interessante, vai nos ajudar a entender um pouco aqui. Eu sinto muito, irmãos, não podemos gastar mais tempo, mas eu creio que isso vai lhes ajudar. Romanos capítulo 8, versículo 7. Diz assim: porque, ou por isso, o pendor, a força, a palavra aqui é força, a força da carne, o vigor da carne, é inimizade contra Deus. Os vossos pecados é que causam separação entre mim e vós. É inimizade. Se nós temos uma mente pecaminosa, se as faculdades da nossa alma vivem no seu natural, desconectado da vida espiritual, se o espírito está morto dentro de uma pessoa, então ela está em completa inimizade com Deus. Por isso Paulo diz em Efésios 2, ali nos versículos 1 a 3, que nós éramos filhos da ira. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. É isso que ele está dizendo aqui, inimizade. Se eu vivo uma vida almática, eu estou em inimizade contra Deus. Se ainda existem prisões espirituais na minha mente que me escravizam no pecado, irmãos, eu digo para vocês, talvez muitos de nós, ou alguns de nós aqui, tenham algumas prisões, e você nunca teve coragem de permitir que o Senhor tome essas chaves e quebre essas correntes para você ficar livre desse pecado. Porque tem pecados que ainda te oprimem, pecados que ainda te ferem profundamente, ou ferem a vida do Espírito na tua vida. E o Espírito Santo não tem desistido de te convencer. Mas eu quero te falar que muito daquilo que você sofre, até mesmo na sua carne, tem a ver com a permissividade que você tem dado a essas prisões pecaminosas. Aquilo que Paulo diz em Romanos 7 é fazer concessão com a carne. Então ele está dizendo que é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus. Então, sobre a lei de Deus, esses pecados, essa vida pecaminosa, essa força da carne contraria a lei de Deus. Existe uma lei. Quando Adão, no capítulo 1 e no capítulo 2, vivia ali no paraíso, ele vivia debaixo da lei de Deus. Lembra? Lei de Deus. Era essa lei que o governava. Não tinha outra lei. Era a lei de Deus.
Então o que nós sabemos? Ele fracassou, ele não cumpriu a lei de Deus. Senhores, é isso, né? E como eu gostaria que os senhores parassem o trem do mundo, né? Para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer sobre a lei de Deus, que é Ele nos guiando. E meditar sobre que quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para ter um relacionamento com Ele. Mas lá, que não tinha nenhum problema, eles foram escutar Satanás, serpente, e desobedeceram. Desobediência é alguma coisa infernal. É literalmente inferno. A raça humana foi amaldiçoada por Deus, pelo Criador lá. Com a vinda de Cristo, é possível nós vivificar, falei duas vezes errado, vivificar o nosso espírito e começar um processo de limpeza do nosso coração, que está cheio de entulho, está cheio de corrupção, nosso ego está contaminado. E só com essa contaminação, com essa limpeza, que a nossa mente vai passar a ser transformada na imagem e semelhança da mente de Cristo. Aí o nosso caráter e conduta muda. Esse é o nosso objetivo. Como foi a sua semana? O que você mudou na sua mente? O que você se aproximou da mente de Cristo? Muitos vão perceber que não mudaram nada. São igualzinho a sábado passado. Então você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Então, você é um verdadeiro cristão? Então, o Espírito Santo não está te guiando? Então, nós estamos pecando, porque o nosso objetivo como cristão verdadeiro é cada vez escutar melhor o Espírito Santo, para poder se transformar em imagem e semelhança de Cristo a cada dia. Senhores, um bom almoço de sábado, um bom fim de semana. Hoje à noite, às 19 horas, nós temos a live de sábado e amanhã, às 10 horas, a mesa do Senhor. Vem conosco. Tchau, tchau. Até mais tarde.